Muito bem, estamos de volta. Eu sou o Pierre Alcanfor, você está no Escândalo da Cruz e hoje, como combinamos, vamos concluir o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, o evangelho que estamos estudando aí nesta série. Então fique comigo, segura aí. Eles partiram dali e passaram pela Galiléia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa perguntou-lhes: O que discutíeis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Os apóstolos, a partir desse momento, já iam desenvolvendo um certo orgulho pelos feitos que Jesus lhes havia possibilitado realizar. Então, eles começam a discutir quem seria o maior dentre eles, quem seria o maior no reino de Deus e coisas desse tipo. E Jesus usa o exemplo de uma criança para informá-los a respeito da lógica do reino. A lógica do reino, ela é diferente da lógica do mundo. Então, aquele que quer ser o maior, de acordo com Cristo, tem que ser o menor, ele tem que ser o servo. Então, essa é a lógica invertida do Evangelho em relação ao mundo. Aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Aquele que é o menor é, de fato, o maior aos olhos de Deus. Então, isso claramente aponta para a questão da humildade e do serviço, coisa que os discípulos com certeza não estavam demonstrando até ali. Então veja o exemplo da criança. A criança se coloca em plena confiança e submissão em relação àqueles que são maiores, que são mais velhos, né? Ela se entrega em confiança aos seus pais, aos adultos. E esse sentimento, essa entrega e essa confiança em submissão é o que Jesus está tentando aqui nos ensinar a partir do exemplo da criança. Nós também temos que nos colocar diante de Deus em submissão, com humildade, com confiança, com entrega. E isso só é feito quando o orgulho vai saindo do caminho. Enquanto há orgulho, ninguém pode realizar algo desse tipo. Você não pode se entregar com humildade, com confiança, com submissão, se o orgulho está diante de você. Então, primeiro precisa cair tudo isso. Isso precisa ser destruído para que haja essa liberdade de se entregar a Deus. E isso só Deus pode fazer no nosso coração, porque o ser humano, em sua natureza, ele é muito orgulhoso e ele não pode realizar esse movimento. Outra coisa que nós devemos tirar desse trechinho é que tudo aquilo que nós fazemos para uma criança, tudo aquilo que fazemos para aqueles que estão carentes como uma criança, nós estamos fazendo a Cristo, nós estamos fazendo a Deus. Isso é algo muito sério e está presente também nesse ensinamento de Cristo. Vamos seguir. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui a gente vê uma sequência de fracassos, né, dos apóstolos. E a gente não deve ler a Bíblia com ar de superioridade, do tipo, eu faria melhor, eu seria um apóstolo melhor. Provavelmente não, né? A gente faria a mesma coisa porque a nossa natureza é a mesma. Mas aqui fica claro aquilo que a gente vem afirmando vez após vez, que é a seguinte verdade: os apóstolos, os discípulos, eles não têm nada de especial, eles não são melhores. Então qualquer filosofia, qualquer doutrina que se baseie na superioridade dos apóstolos, ela vai fracassar com certeza. São homens
toscos, né? Como a gente pôde ver até aqui, assim como eu e você. Então aqui, além deles estarem disputando entre eles, agora eles estão com inveja das pessoas que estão expulsando demônios em nome de Cristo. Então não, eles não seguem a gente, então eles não podem realizar esses feitos que só nós realizamos. E mais uma vez Jesus então chama os discípulos à realidade, né, para que eles abandonem essa loucura, esse orgulho, essa inveja, porque aquele que realiza seus feitos em nome de Cristo deve ser celebrado. E isso a gente vê nas igrejas, nos centros cristãos. Nós vemos essa disputa, né, esse orgulho e de certa forma pessoas que invejam ou que querem derrubar aquelas que estão realizando algo em nome de Deus. Isso ainda acontece. Eu acho que é muito mais fácil, isso acontece também com a amizade, né? É muito mais fácil você estar ao lado de uma pessoa quando ela sofre. Eu discordo dessa filosofia popular de que você descobre quem é seu amigo quando você passa por uma dificuldade. Eu discordo. Eu acho que quando você passa por uma dificuldade é fácil que alguém se aproxime, porque isso é algo interessante ao orgulho dessa pessoa. É fácil estar ao lado de uma pessoa que está sofrendo, que está numa situação pior do que a minha. Então o ego pode trabalhar da seguinte forma: ele pode se alegrar com o fracasso da pessoa e ainda se orgulhar por poder estender a mão e ajudar, né? É uma posição confortável, mas não é confortável quando você está diante do sucesso de alguém e se alegra com esse sucesso. Esse é o verdadeiro amigo, né? E aqui os discípulos deveriam demonstrar isso. Todo aquele que realiza obras em nome de Deus deve ser celebrado, deve ser aplaudido. Nós devemos ficar felizes com os feitos, com o sucesso dessas pessoas e não entrar numa espécie de disputa para ver quem é melhor ou quem é o melhor discípulo, né? Então eu acho isso bastante interessante que nós lemos nessa passagem. Mas vamos observar mais uma coisa. Assim como Cristo afirmou alguns versos atrás, tudo aquilo que fazemos por uma criança fazemos a Deus. Aqui também tudo aquilo que fazemos por alguém que vai em nome de Cristo, por um discípulo de Cristo, por um servo de Cristo, nós estamos também garantindo, de acordo com Cristo, uma recompensa. É apenas uma lei que Cristo está aqui apresentando. Aquilo que fazemos por alguém que vai em nome de Deus, nós estamos com certeza agradando a Deus e recebemos dele muitas bênçãos. E não importa aqui o tamanho da ação, montar uma ONG, alimentar milhares de crianças ou oferecer um copo com água, né? A questão é com que coração fazemos isso, com que motivação, com que espírito fazemos essas coisas. Isso é muito mais importante do que o tamanho da obra em si. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Aqui chegamos na passagem crucial desse vídeo. E eu queria ter muito mais tempo para discutir essa questão do inferno. Ela tem sido muito mal compreendida e eu queria ter esse tempo. Quem sabe Deus me dá essa alegria de fazer um estudo sobre o inferno, sobre o lago de fogo, o real significado dessas coisas. A gente é muito simplista e a gente chega a conclusões muito precipitadas quando se trata desse assunto. Mas vamos por partes. Algumas pessoas levaram essas palavras de forma literal. Então, ao longo da história, você tem pessoas que arrancaram mãos, pessoas que arrancaram seus olhos para não pecar, né? Então, a pessoa deu uma fritada total e interpretou isso de forma literal. É óbvio que é uma passagem metafórica, né? É uma imagem
E ela simplesmente quer dizer que você deve fazer tudo que está ao seu alcance para eliminar da sua vida aquilo que te afasta de Deus, aquilo que impede a sua comunhão com Deus. É só isso. Até porque se você arrancar uma mão, o seu coração que levou essa mão a pecar não foi transformado por causa disso. Se você arrancar o seu olho, da mesma forma, o seu coração continua o mesmo. Então é o coração que precisa ser transformado, e essa passagem tem o único propósito de dizer isso. Elimine da sua vida, trabalhe com Deus em sua vida para eliminar tudo aquilo que te afasta dele, tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com ele. Nós vamos precisar então nos debruçar um pouquinho, dedicar um pouco à questão do conceito do inferno, tá? Como eu disse a vocês, eu não tenho tempo de trabalhar tudo como eu gostaria. É um estudo que eu já realizei e que transformou a minha vida, e pretendo fazer isso, abrir, quem sabe, uma série nesse canal apenas para estudar o inferno, o lago de fogo e essas referências ao juízo a vindouro, né? Bom, mas vamos começar com a palavrinha que foi traduzida aqui por inferno. Essa palavra no original é Gehenna. E Gehenna simplesmente significa Vale de Inom, ou Vale do Filho de Inom. Essa é a tradução literal de Gehenna. E Gehenna vai aparecer já no tempo de Josué na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Eu vou deixar todas as referências aí na descrição do vídeo para você pesquisar com mais cuidado. Então, a partir de Josué, você já tem referência a esse Vale de Inom. Nesse Vale de Inom, as pessoas sacrificavam seus filhos, sacrificavam crianças ao deus Moloque, na época do rei Acaz e do rei Manassés. Vai estar tudo aí na descrição para você. Algumas vezes a Bíblia vai fazer referência a esse lugar como Tofete, que significa lugar para ser cuspido, um lugar para ser desprezado. O rei Josias, como parte de sua reforma religiosa, deu bastante atenção a esse lugar. Ele desativou esse lugar para que as pessoas não mais sacrificassem crianças ao deus Moloque e tal. Então ele deu bastante atenção como parte de sua reforma religiosa. O historiador Joséfo, muitos anos depois, ele escreveria que após o cerco de Jerusalém, quando Roma destrói completamente ali, esse lugar, o Vale de Inom, Tofete, ele ficou cheio de cadáveres de judeus. Outra referência a esse lugar que nós temos ao longo da história é que ele foi usado como um lixão da cidade, uma verdadeira latrina, onde as carcaças dos animais que eram sacrificados eram jogados ali, e lixo também era jogado constantemente ali. E ali um fogo queimava constantemente, né? Ele ficava queimando ali para consumir tudo que era jogado ali, todo esse lixo que era jogado ali. Então era um fogo que queimava, que ardia dia e noite e não se apagava. Tudo que era lançado ali era consumido. Então, cuidado com conclusões precipitadas do tipo, quando Jesus fala de um fogo que não se apaga ou de um verme que não morre, daí você já tirar a conclusão de que esse verme é imortal e que esse fogo vai ficar para sempre queimando. Essa não é a ideia aqui sendo passada. Na verdade, essa passagem é tirada lá do livro de Isaías, e eu vou te levar até lá. O capítulo 66, me acompanhe, por favor. Isaías, em uma profecia sua, disse o seguinte, capítulo 66, verso 24, encerrando o seu livro: eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Então você pode ver um paralelo aqui de Jesus. Jesus está retomando essa imagem de Isaías. E aqui em Isaías não tem ninguém sofrendo eternamente no inferno, alguma coisa assim. O que você tem é uma imagem de cadáveres sendo consumidos. Então daí você tirar uma conclusão de que isso se refere a um inferno onde pessoas serão atormentadas por toda a eternidade é um salto muito grande. A ideia aqui transmite simplesmente essa imagem de cadáveres sendo consumidos, de destruição, de aniquilação. Essa é a imagem direta, mais clara da passagem que estamos lendo. Outro detalhe, lá no verso 43 do nosso Evangelho, capítulo 9, existe uma palavrinha lá que nos induz ao erro. E eu quero ler mais uma vez o verso para você entender o que eu estou dizendo. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca
se apaga. A palavrinha inferno, como já dissemos, significa simplesmente Gehenna, esse vale de Inom. E a palavrinha nunca não está no original. O original não diz que o fogo nunca se apaga. O original diz que o fogo não se apaga. Então a ideia não é de um fogo que fica queimando para sempre, mas de um fogo que não pode ser resistido, de um fogo que não pode ser apagado. Ele vai até o fim, ele vai consumir até o fim e nada pode resisti-lo. Essa é a ideia do texto. Da mesma forma, o verme que não morre não significa um verme imortal que para sempre fica ali nesse lugar. Simplesmente significa que é um verme que não pode ser eliminado até que ele consuma completamente o que ele tem que consumir. Esses elementos são muito importantes para que a gente comece a ter uma visão mais ampla sobre essa questão do inferno. Da mesma forma que nós vimos o nunca aqui, você vai ter na Bíblia muitas referências à palavrinha, por exemplo, aionios no grego, ou aionion, todas as suas derivações. Essa palavrinha muitas vezes vai ser traduzida como eternamente, para todo sempre, quando na verdade ela não quer dizer para todo sempre ou eternamente. Ao longo da história da igreja, nós tivemos 3 posições em relação ao inferno, em relação ao juízo, ao destino do homem após a morte. Uma delas interpretava o fogo do inferno, o lago de fogo, esse fogo como sendo o fogo que purifica. Então nós tivemos pais da igreja, já bem no início, que entendiam esse fogo como um fogo purificador. Então a gente pode definir essa posição como o fogo que purifica. De acordo com esses estudiosos, e eles existem desde muito cedo na história da igreja, e nem por isso eram considerados hereges ou pessoas que iam queimar no inferno ou qualquer coisa assim, era apenas uma posição teológica diferente que eles procuravam defender biblicamente. Essas pessoas diziam que o fogo do inferno, ou fogo, ele era um fogo purificador. O propósito desse fogo, de acordo com esses estudiosos, seria restaurar a pessoa ao estado original, ao estado em que ela foi criada, o estado de harmonia com Deus. Essa visão, então, a gente define como o fogo que purifica. Existiu outra visão ao longo da história da igreja, que a gente pode chamar de o fogo que consome. Inclusive, esse é um livro, é o título de um livro excelente. Se você tem familiaridade com o inglês, eu não sei se tem tradução, se tiver, por favor, me informe aí nos comentários. Mas chama The Fire That Consumes, o fogo que consome. É de um autor chamado Edward Fudge e é um livro excelente. Mesmo que você não defenda a posição aniquilacionista, a posição de que o fogo, ele consome, ele destrói, ele aniquila, mas ele não atormenta para todo sempre. Essa é uma segunda visão. Mesmo que você não concorde com ela, vale muito a pena você estudar e atravessar todos os argumentos que foram levantados ali, até para que você tenha mais firmeza na sua posição. E existe a posição tradicional hoje da igreja, que é a do fogo que atormenta, né? Então, de acordo com a igreja, hoje, a maioria, nem todo mundo, o inferno ou o lago de fogo é esse lugar onde pessoas serão atormentadas para todo sempre. Não vou defender uma posição aqui, porque nós precisaríamos de bastante estudo para fazer isso. Eu só quero chamar a sua atenção para a existência de interpretações diferentes e todas elas embasadas biblicamente. Existem debates infindáveis a respeito disso, então cuidado com conclusões precipitadas. Se você ficar com uma pulga atrás da orelha e interessado em estudar mais, eu já entendo que esse vídeo cumpriu o seu papel, ok? Vamos encerrar com a última questão trazida nessa passagem. No finzinho desse trecho, Jesus fala que todos serão salgados com fogo, né? A menção do sal e a menção do fogo. O sal também é um elemento purificador. Muitas vezes ele era jogado para garantir, né, a destruição completa daquilo que está sendo destruído. Então a imagem aqui é muito clara. Nós precisamos ser salgados, purificados, antes de encararmos o fogo purificador do juízo vindouro. Ou seja, se nós nos purificarmos em Cristo agora, se nós entrarmos numa comunhão com Cristo e deixarmos queimar todas as impurezas na presença de Cristo, pela ação de Cristo em nós, no juízo nós não teremos o que queimar, porque estaremos em Cristo.
e esse trabalho já terá sido feito em Cristo, no nosso relacionamento com Ele. Mas se esse relacionamento não acontece, se essa entrega a Deus não acontece, então nós seremos salgados com fogo, nós passaremos por esse juízo, e aí, mais uma vez, a gente retoma as 3 visões. Para alguns passaremos por esse juízo, para sermos purificados da mesma forma que aqueles que foram purificados em vida tiveram a sua harmonia com Cristo restabelecida. Para alguns isso, se não acontecer agora, acontece depois. Para outros, esse fogo purificador é simplesmente a aniquilação daquele que cai nesse fogo. E para outros, esse fogo purificador, na verdade, é um processo interminável de sofrimento e que, na verdade, não purifica, mas simplesmente atormenta. Então, foi um prazer. Eu espero poder desenvolver melhor esse assunto, porque eu tenho certeza que você ficou com muita dúvida. Eu quero ter esse tempo, mas o nosso propósito agora é terminar o Evangelho de Marcos. E quando isso for possível, quem sabe a gente retoma esse estudo completo de todas as visões da história da igreja a respeito do fogo do inferno, do lago de fogo e todas as referências ao juízo divino. Foi um prazer estar com você. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Check the mic and make sure it sound right, boys.